Olá, tudo bem? Eu sou o professor Celso e essa é a Poço Educacional. Na videoaula de hoje eu quero tratar com vocês sobre a hermenêutica. Quero aqui iniciar o nosso bate-papo, a nossa aula, falando a respeito de uma frase que Agostinho escreveu nas suas Confissões, onde ele disse o seguinte: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça, como sou conhecido por ti. O desejo de Agostinho era de ser conhecido por Deus tal como, ou conhecer a Deus como tal Deus o conhece. Então é um conhecimento muito mais profundo, um conhecimento talvez inatingível humanamente falando, mas é o desejo de Agostinho, de conhecer a Deus como Deus o conhece, porque Deus o conhece e nos conhece de tal forma que nós não conseguimos alcançar isso se não for através da revelação do nosso Deus. Existe um livro chamado Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira, onde ele escreve algo importante quando nós falamos sobre a hermenêutica e o seu papel, né, na interpretação dentro da teologia. Ele diz assim, que a graça não tolera o orgulho e a vaidade em nosso coração. Por isso, ela envia o espinho para nos conscientizar de nossa condição humilhada. O espinho na carne é o meio pelo qual a graça coloca de joelhos o homem que em oculto deseja colocar Deus de joelhos. Essa referência, ou essa frase, ela foi dita pelo pastor Jonas Madureira, fazendo aí uma comparação da impossibilidade do homem conhecer a Deus, se não for através da sua revelação dentro do coração desse homem, que insiste em colocar Deus de pé. E Deus, por sua vez, segundo ele, envia esse espinho na carne do homem para que esse homem não consiga compreender Deus sem a revelação de Deus. O livro Inteligência Humilhada, ele trata basicamente desse assunto, sobre a impossibilidade do homem conhecer Deus, o seu intelecto, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, porque por si só essa inteligência ela já é de certa forma humilhada. Jonas Madureira ainda ele diz o seguinte, que o pensamento genuinamente teológico só consegue respirar e sobreviver em uma atmosfera de intenso diálogo com Deus, ou seja, a teologia, antes de indagar, precisa aprender a orar, e orar outra coisa não é senão ouvir e responder a Deus. Então nós observamos já de pronto que não é muito fácil o papel da interpretação bíblica, a hermenêutica, tendo em vista que nós estamos diante de um Deus que é grande, que é poderoso, que é soberano e que se revela ao homem se ele quiser se revelar. É lógico que se você olhar dentro do texto bíblico, dentro da teologia, nós observamos que Deus ele tem esse interesse em se revelar ao homem. Ele busca o homem, ele entra nessa inteligência, vamos dizer assim, do homem para se revelar. Mas o que seria essa hermenêutica? A hermenêutica ela tem a sua origem grega, a palavra hermeneuin, é uma filosofia da interpretação. Primeiramente foi associada ao deus grego Hermes, que seria o mensageiro entre os deuses. E o papel basicamente da hermenêutica é auxiliar o estudante da Bíblia na busca pela excelência que a própria palavra de Deus ela exige, para que ela seja explanada de uma maneira séria. Porque se nos aproximarmos dessa palavra com despreocupação ou até mesmo de forma irreverente, nós corremos um sério risco de deturpar essa palavra, porque é uma palavra pronta e essa revelação ela é progressiva. E costumamos dizer dentro da teologia que a Bíblia ela é um livro humano, não é? Escrito por homens, então precisamos estudar, precisamos aprender as regras de interpretação dela, fazer uma boa exegese do texto, mas também ela é um livro divino, ela é um livro inspirado. Então, por ser um livro inspirado,
nós precisamos orar para compreendê-lo. É lógico que nós não estamos aqui diante de fórmulas matemáticas para compreender essa palavra. Não é uma tarefa meramente humana, não é? Porém, a gente não pode, de forma alguma, nós não podemos ignorar as regras de interpretação do texto bíblico. Eu costumo dizer, dentro das aulas presenciais, que o trabalho de interpretação, a hermenêutica, é suar o cérebro. É lógico que aqui eu estou fazendo até uma brincadeira na questão de suar o cérebro, mas eu só faço assim essa observação seguindo a mesma linha de João Calvino, que disse orare et labutare, o que significa orar e trabalhar. Orar porque a Bíblia é um livro divino, então nós dependemos dessa iluminação do Espírito Santo na nossa mente para poder compreendê-la, e labutar, o trabalhar, porque ela é um livro escrito por homens e, portanto, tem as suas regras básicas de interpretação do texto, que nós não podemos, de forma alguma, ignorar. Orar porque é um livro divino e labutar porque é um livro escrito por homens. Aqui nós identificamos um problema, na verdade dois. Primeiro, porque falhamos na nossa vida diária de oração, deveríamos orar muito mais, mas não oramos aquilo que é satisfatório para ter essa compreensão, essa iluminação do Espírito Santo muitas vezes, falta então o papel da oração, mas nós temos um agravante aí que é o papel do homem na interpretação, é o papel humano nesse processo interpretativo. Então nós temos dentro desse papel interpretativo o ler, o explicar e o aplicar. Então não há lugar algum aqui dentro dessa matéria, digamos assim, da teologia, da hermenêutica, lugar para invencionices. Nós não podemos inventar. Nós não inventamos a roda. A roda ela já existe, vamos dizer assim. O que nós fazemos é orar para que o Espírito Santo traga à nossa mente essa interpretação, essa iluminação, e diante das regras gramaticais, do estudo das línguas originais, nós então procuramos chegar a uma interpretação, eu digo razoável, porque após a queda a nossa mente ela já não é mais a mesma mente. Então nós corremos o risco ainda assim, mesmo passando por todo esse processo interpretativo, por todo esse cuidado, ainda errar e acrescentar invencionistas. O trabalho para a preparação de um sermão sério e eficaz exige esforço. Não há lugar para preguiça quando estamos falando em preparar um sermão, estudar um texto bíblico, ainda que devocionalmente falando. Oração, além de exigir um esforço, nós precisamos orar, nós precisamos estar dispostos a colocar em xeque aqueles paradigmas que estão incrustados na nossa mente, que nos torna seres não ensináveis muitas vezes, e isso dificulta demasiadamente o nosso papel de interpretar a palavra de Deus, porque nós precisamos ser ensináveis. E essa é a lógica dentro da hermenêutica, desse papel da interpretação, que é ter vontade, estar aberto a aprender o novo. E aqui, quando eu falo aprender o novo, não é aprender os modismos, mas aprender aquilo que é novo para mim, o novo para mim. Um novo para mim que estou aprendendo, que estou buscando conhecer a palavra de Deus com excelência. Estudar teologia é estudar teologia diante de Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque jamais alguém em sã consciência fala mal de uma outra pessoa na presença dela. Então, quando nós pensamos que estamos fazendo teologia diante de Deus, nós estamos fazendo a teologia diante daquele que é o dono do universo, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o nosso dono, nosso Senhor. Uma coisa é falar de alguém que não está presente, outra é falar, entre aspas, eu coloco na cara da pessoa. Então, nós estaremos aqui fazendo essa interpretação, esse papel da hermenêutica diante do nosso Deus. E Deus ele é infalível, imutável e soberano. Então, se ele é infalível, imutável e soberano, se não, e ele nós temos aqui, então, uma mudança em tudo.
uma mudança completa na nossa vida. Mais uma vez, eu quero fazer uma menção ao livro Inteligência Humilhada. O pastor Jonas, ele diz assim que não contamos com o poder de Deus só para ele se revelar a nós. Contamos com o poder de Deus para ele nos revelar a nós mesmos. Mais uma vez, então, nós temos aqui o homem como parte importante nesse processo de interpretação bíblica. O homem pensante, o homem que deve orar e o homem que procura, dentro de todas as suas limitações, se aproximar desse Deus que é tão poderoso. Fique conosco, essa foi a nossa primeira videoaula. Daqui a pouco nós voltaremos tratando um pouco mais sobre o papel da hermenêutica dentro da teologia bíblica. Que você tenha aproveitado muito bem essas explicações e nós continuaremos aprendendo juntos. Fique com a gente, Deus abençoe a sua vida. Até mais.